namorados. O pastor ontem teve uma ideia maravilhosa que foi uma semana antes do Dia dos Namorados, um sábado antes do Dia dos Namorados, o pastor teve uma ideia da gente fazer um show para o Dia dos Namorados só com as românticas que nós já gravamos. Aí eu fui procurar todo o repertório romântico, eu falei, gente, isso dá um showzão, power. Você vai sair daqui com um casamento avivado, Dia dos Namorados, viu? E os que não estão casados, que estão namorando, noivando, vão marcar a data, porque não dá para ficar sem casar. Os solteiros vão continuar orando. Eu posso fazer um show só para os solteiros, é uma boa ideia também. Olha aí, um dia para os casados e um dia para os solteiros. E racha a cara esse menino. Vou contar para tua mãe, tá? Mas já está na hora de namorar, já pode, já está grandão, já pode namorar já, então. Amém, gente? Então vamos orar, porque Deus nos abençoa com uma noite de alegria, Deus nos abençoou com uma noite de comunhão, vamos abençoar as ofertas. Obrigada, Senhor, por todas as ofertas e sementes lançadas no teu altar. Obrigada, Senhor, porque nós sabemos que serão bem investidos esses recursos. Obrigada, Senhor, porque a viúva e o órfão não serão esquecidos. Obrigada, Senhor, porque nem só de cimento vive a igreja, meu Pai, nem de obras, mas também de apoio e de socorro social. Obrigada porque essa é uma igreja missionária. Obrigada, Senhor, pelos missionários que nós temos a oportunidade, o privilégio de uma maneira tão pequena ainda sustentar. Mas nós sabemos que o Senhor vai nos dar a oportunidade de fazer muito mais. E aqui nós estamos firmando esse compromisso contigo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aplauda o Senhor. Aleluia. Ué? Fui ali orar, voltei e trocou. Então tá bom. Recebemos agora de tarde notícias da nossa missionária que está na África. E ela me contou histórias tremendas através do WhatsApp. Nós tentamos falar por telefone, mas é muito difícil o sinal. Ela estava na montanha tentando ligar para a gente, a Ju. E ela nos contou histórias tremendas e contou que eles estão cuidando de uma área, de uma região onde os homens foram escalados para trabalhar com alguns inimigos da cruz. Então a família sobrou sozinha, as mulheres e as crianças. E apenas aqueles que estavam doentes ou aqueles que não podiam se locomover ficaram. E um deles tem um tumor ou tem algo parecido com um furúnculo do tamanho do fundo de um copo. E ela está trabalhando, espremendo essa ferida, debridando, limpando essa ferida. E eu perguntei para ela, levou o Vic Vaporub, irmã? Porque com furúnculo eu tenho uma experiência de tratar disso. O Vic ajuda muito. Ela disse, já os levamos, já usamos tudo. E ainda temos algumas pomadas aqui que são contra a infecção, estamos usando também. E a única hora que esse homem olha nos nossos olhos é a hora que nós cuidamos dos furúnculos dele. E nós estamos pregando o evangelho com a nossa maneira, nossa atitude, nosso jeito de ser. Nós não estamos pregando o evangelho com palavras. Nós estamos pregando o evangelho espremendo furúnculos. Eu acho isso tão tremendo, tão maravilhoso. E hoje esse homem já olhou para ela. E as mulheres da região estão vindo todas conversar com as nossas missionárias, com a nossa missionária e as demais de outras igrejas estão juntas. E eles estão fazendo uma grande revolução nessa região da África, que é um lugar inóspito, muito longe de tudo, e tem todo tipo de bruxaria, todo tipo de feitiçaria, cobras, tudo que vocês imaginarem que acontece no campo missionário, elas estão vivendo, mas Deus tem dado a elas revelação de sonhos, visão, palavra de profecia. Elas estão indo pelo Espírito e elas se antecipam ao mal e elas conseguem trazer uma palavra de salvação antes que o mal chegue nelas. Gente, dá para fazer um livro com o que está acontecendo nessa missão na África, e você também faz parte disso. Você também está com a Jula na África porque o seu dinheiro pagou a passagem dela, porque a sua oferta mandou todos os medicamentos que eles precisavam levar, porque é você que está lá com ela espremendo esse furúnculo agora. É você que está olhando nos olhos desse homem que nunca o evangelho chegou nele. É você que está pregando para essas mulheres enquanto os homens estão sendo escalados, escoltados e
levados para o tráfico, para os inimigos da cruz, para extremistas. É você que está metido nisso. Então, eu quero glorificar a Deus e dizer a vocês que eu estou muito feliz pelo privilégio, pela honra de poder enviar a nossa primeira missionária do Profetizando as Nações da África. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida dela. Missões se faz de algumas maneiras. Você faz através da sua oferta, você faz através da sua oração e você faz indo. E eu estou muito feliz. Eu sei que a Ju só foi olhar a terra. A segunda volta dela lá vai ser power. Temos um campo de refugiados para adotar. Como se nós já não tivéssemos nada para fazer aqui no Brasil. Ainda mais o campo de refugiados que nos faz o coração explodir. Se tem algo que nós sonhamos, é com o campo de refugiados. É uma área que realmente nós precisamos, como igreja, de alguma maneira, desagravar, amenizar o sofrimento de quem está lá, além daqueles que nós já fazemos, e não falamos, só dizemos que fazemos para que você não pare de fazer. De repente você acha, ela já faz, não precisa fazer. Não, você também precisa fazer, amém? Você que está ouvindo a gente do mundo inteiro, continue a nadar, continue a ofertar, continue a pregar na sua igreja, continue a ofertar onde quiser, mas pelo amor de Deus, contribua para missões. Aleluia. Abre a sua Bíblia comigo em Isaías, capítulo 49, porque eu estou presa nesse capítulo, não consigo sair, gente. Já preguei o final, já preguei o meio, e agora vou pregar o começo dele. O servo do Senhor é a luz dos gentios. Isaías 49. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Ninguém disse misericórdia, isso significa que todos acharam. Glória a Deus. Como eu disse para vocês, eu estou ouvindo toda a obra, né? Todos os meus CDs, assistindo os DVDs, e Deus tem feito algo tremendo com a minha vida, na minha vida. E esse texto que eu vou ler agora, ele foi o texto de abertura do DVD Profetizando as Nações. E foi um DVD muito especial, que a Marina não sabia o que estava fazendo, mas sabia pelo Espírito, porque ela colou no chão todos os continentes. E o chão era todo de vinil, foi gravado em São Gonçalo, com mais de 60 mil pessoas. Nós usamos o palco dos Rebeldes, estavam fazendo show na época, acabamos pegando emprestado o palco, a prefeitura deixou lá para a gente usar, e foi algo sobrenatural. A gravadora pendurou, a Marina pendurou uns círculos como esses, que agora a gente consegue entender que era a logomarca da igreja, né? O mundo com o relógio, falta 20 para meia-noite, coisas que você aprende quando você vem na escola dominical, no que nós cremos, no que nós somos, no que nós professamos, né? Nós acreditamos na volta de Jesus, que falta muito pouco. Nós sabemos o tempo de Deus, o relógio de Deus a nosso respeito, e nós sabemos que o nosso chamado é global. E por isso, o norte, o sul, o leste e o oeste estão envolvidos naquele chamado que Deus nos fez. Então, fazendo o DVD Profetizando as Nações, eu perguntei a Deus qual era a palavra para que eu começasse a ministrar, e Deus me deu essa palavra já com a introdução rolando, o Isaac tocando alfaias, todo mundo com os tambores, o pastor Clênio, todo mundo que hoje você vê aqui ministrando com a gente, de alguma maneira estava envolvido nesse projeto também. E eu peguei a Bíblia, abri e disse: ouvi-me, ilhas, e escutai vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe fez menção do meu nome, e fez a minha boca como uma espada aguda, com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu em sua aljava, e me disse: tu és o meu servo, és Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Porém eu disse: em vão tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Senhor, e o meu galardão perante o meu Deus. E agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó, porém Israel não se deixará juntar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. E disse mais: pouco é que sejais o meu povo, que sejais o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz
dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o seu santo, a alma desprezada, ao que a nação abomina, aos servos dos que dominam, os reis o verão e se levantarão, como também os príncipes, e eles diante de ti se inclinarão, por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. Assim diz o Senhor, no tempo aceitável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei, e te guardarei, e te darei por aliança do povo, para restaurares a terra, e dar-lhes em herança as herdades assoladas, para dizeres aos presos, saí, e aos que estão em trevas, aparecei. Eles pastarão nos caminhos, e em todos os lugares altos haverá o seu pasto. Nunca terão fome, nem sede, nem calor, nem o sol os afligirá, porque o que se compadece deles os guiará, e os levará mansamente aos mananciais de águas. Vamos ler mais um pouquinho, que está tão lindo esse texto. E farei de todos os meus montes um caminho, e as minhas estradas serão levantadas. Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles do norte e do ocidente, e aqueles outros da terra de Sinim. Exultai, ó céus, e alegre-te, ó terra, e vós montes, estalai com júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. Amém e amém. Diga graças a Deus, diga glória a Deus, diga essa palavra é para mim, é para a minha casa e é para o meu país. Preste atenção, vivemos um momento de crise extrema. Alguns dizem que ainda não é o pior momento. Alguns pessimistas costumam dizer que algo vai piorar, que vai ficar ainda pior o que está acontecendo com o Brasil. Eu, por outro lado, tenho um olhar intercessor e compreendo que Deus está sacudindo a nação para colocá-la no lugar. Eu não aguento mais defender o país dentro de avião. As pessoas param e perguntam, você é brasileira? Sim. Você fala inglês? Um pouquinho. Então, deixa eu falar. E falam mal da nação. E falam mal com a pessoa errada. Porque eu normalmente digo, Deus está colocando a nação no lugar. Deus está passando a nação a limpo. Eu sou da geração que acredita que Deus ainda vai fazer um avivamento. Porque eu sou o resultado do avivamento de 1917. E não há avivamento sem sofrimento. Não há avivamento sem choro. Não há avivamento sem clamor e arrependimento de pecados. Portanto, eu entendo que nós estamos passando por um processo que toda a América Latina já vem passando. Nós passamos por um processo de desconstrução de uma festa que nós mesmos criamos, sem ao menos entender por que festejamos. A América Latina já chorou e agora está vivendo um avivamento. O meu amigo e irmão, desde criança, o Marcos Brunet, tem andado por todo o continente, fora do país e na Europa, e tem levado uma canção de avivamento, de esperança que as nações nunca ouviram. Mas eu me lembro de estar na mesma igreja com ele, ajoelhada, eu, o Marcos e outros cantores, quando um pastor e Caetano nos ungia e dizia, vocês vão impactar a geração de vocês vão botar uma música na boca das pessoas, vocês vão ensinar as pessoas o que é avivamento, vocês vão viver esse avivamento na carne de vocês e vocês vão multiplicar esse avivamento. Vem um avivamento. E durante 20 anos nós viemos pregando e dizendo, vem um avivamento, mas não haverá avivamento se não houver clamor, e como é que há clamor se não há sofrimento? Se está todo mundo comprando em 50 vezes sem juros, todo mundo com a pança cheia, todo mundo dançando na igreja, quer mais, quer pular e tira o pé do chão. Não há quebrantamento e arrependimento de pecados o suficiente para que haja um avivamento. É necessário que Deus nos passe a régua para a gente acreditar e entender que é tempo de clamar. Mas preste atenção, eu não sou profeta do caos, eu sou esperançosa, eu sou otimista, e eu vim aqui te dizer que apesar de tudo que estamos passando, ou tudo que ainda vamos passar, a igreja marchará em vitória, a igreja andará em prosperidade, porque nós fazemos menção daquele que nos chamou. Nós somos os primeiros a bater o joelho no chão e dizer, tem misericórdia de nós, Senhor. Está na hora da igreja parar de rir e começar
começar a chorar, está na igreja parar de festejar e começar a pedir perdão de pecados. Nós não fomos chamados para o carnaval, nós não fomos chamados para celebrar e pular. Parece antagonismo, porque você já me viu num trio elétrico. Parece. Porém, nessa noite eu venho te dizer o que Deus me disse. E a espada é cortante para os dois lados. Ela corta em mim e corta em você. Ela corta o pregador e ela corta a audiência. E não foi à toa que Deus nos deu uma audiência. Em todos os cultos nós temos quase 600 mil pessoas alcançadas através da internet. Deus nos deu uma audiência com responsabilidade. Deus não nos deu uma audiência para celebrarmos algo que nós não temos. Deus nos deu uma audiência para que o evangelho puro e simples seja pregado. Deus nos deu uma audiência para que nós possamos falar que Jesus quer avivar o Brasil, que Jesus quer transformar o Brasil de carne podre numa vida nova, que Deus quer transformar e sacudir todas as nossas espinhas dorsais e que nós precisamos começar a cuidar dos nossos corações, porque se nós nos quebrantarmos, se nós nos dobrarmos, se nós chorarmos, se nós nos arrependermos, Deus virá e nos livrará do pior. Você precisa entender isso. Como eu disse de uma outra vez, o evangelho não é a seu respeito. O evangelho é a respeito do próximo. O evangelho é a respeito de você causando impacto positivo no seu irmão. O evangelho é a respeito de uma nova vida, de um arrependimento, do que pecava não peca mais, do que roubava não rouba mais, o que traía não trai mais, o que xingava não xinga mais. Gente, aonde estão os crentes? Não é possível, não se faz mais distinção entre crente e não crente, é todo mundo religioso, vem à igreja domingo, segunda-feira, ó, continua tudo na toda, e depois vem de novo pedir uma bênção. Preste atenção, o evangelho é a respeito de sinais, prodígios e maravilhas. Não há sinais, não há prodígios, não há maravilhas sem avivamento. Não há avivamento sem arrependimento de pecados. Sem arrependimento de pecados não há batismo com o Espírito Santo. Esse é um ciclo vicioso. E nós estamos rindo de quê? O que nós estamos celebrando afinal? Não há o que celebrar. Você não pode mais ir ali na esquina sem o medo de ser abordado. E por que nós estamos fingindo que não estamos vendo isso? E por que nós estamos deitados em berço esplêndido ao som do mar à luz do céu profundo? Por que será que nós vemos aqui, ouvimos boa música, ouvimos boa palavra e voltamos para casa sem clamar, sem dobrar o joelho? É necessário que nos atravessem para que possamos chorar. Ou você não tem mais lágrimas? Você está tão feliz, tão feliz, tão feliz. Você não tem mais lágrimas. Você vem à igreja, toma uma injeção de louvor e adoração, sai achando que não tem responsabilidade com mais nada. Não! Se você entrou aqui hoje pela primeira vez, eu quero te dizer, nós temos responsabilidade com a sua vida. O nosso testemunho é para te alcançar. Nós temos que colocar a mão na consciência, sim, e dar exemplo para você que veio aqui hoje em busca de refrigério, de socorro e de verdade. Nós temos a palavra, a revelação da palavra, que é refrigério, que é socorro e que é a verdade. Perdoe-nos se alguns dos nossos não têm dado testemunho a você. O Bjork que esteve aqui disse que a maioria das pessoas tem problema com os cristãos e não com Cristo. As pessoas amam Jesus, mas odeiam os cristãos. Perdão, gente. Nós queremos alcançar vocês. Nós queremos ser alívio para a dor de vocês, não causar dor em vocês. A América Latina foi revirada, está sendo. A igreja da Colômbia experimentou guerra civil por anos. Eu tenho uma discípula na Colômbia que deve estar me assistindo agora. Andamos juntas por 15 anos. Ontem a gente estava chorando, falando, 15 anos que hablamos. Saludos de Colômbia, saludos de Brasil, estamos falando. E se você soubesse metade das histórias dela, você diria, meu Deus do céu, por que a igreja brasileira não acorda?
É como se estivéssemos dormentes em meio à cirurgia. Preocupados, quem é que visita a igreja do outro? Ai, fala com a minha mão. Meu Deus! Aonde está aquele povo barulhento? Aonde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora para Sião. Por que nós somos chamados mesmo? Eu não tenho a menor dúvida de quem equilibra, quem salga o planeta é a igreja, por mais defeituosa que ela seja em alguns sentidos, em algumas facetas. Quando você realmente dá de cara com a vida como ela é, quando você tem que lidar com uma rebelião de presos, quando você tem que lidar com uma greve, quando você tem que lidar com gente que tem pus até pelos ouvidos, quando você tem que arrancar carrapato da sobrancelha das crianças no Nordeste, quando você tem que tirar com pinça os carrapatos que foram colocados pelos bichos, por outros, as crianças pegaram dos animais. Estou falando do Brasil, tá, gente? Estou falando de fora do Brasil, não estou falando da África, estou falando do Brasil. Coisas que vocês não sabem que a igreja faz, coisas que vocês não sabem que nós fazemos. Quando você tem que furar um poço onde ninguém chega nem de bicicleta, mas tu chega lá porque tu é cantor evangélico, alguém te ouviu, tu deu de cara com um prefeito que te aceitou, que te recebeu, e tu foi lá ligar e brigar para alguém que tinha que beber água, que tinha que tirar o piolho do olho, o carrapato do olho. Quando você dá de cara com essas coisas, você percebe que definitivamente a igreja segura o planeta. O que segura o planeta é a existência dos salvos. Gente que a gente olha nos olhos e sabe, que cara é crente. Você já teve essa experiência? Está no BRT, tu olha em volta assim, fala, bate o olho em alguém e fala assim, paz do Senhor. Ah, vocês sabem o que é isso? Isso é evangelho, não é evangelho Nutella, não, isso é evangelho... Isso é evangelho old school. Você está assim, aí o motorista olha para você e fala assim, motorista do ônibus, uma experiência minha, eu doidona, desviada lá no 685 Irajá. Ah, certo. Aí parei na porta do prédio lá, o motorista olhou para mim e falou, Fernanda. Eu falei, como é que esse homem sabe meu nome? Eu não era cantora não, gente, eu tinha 16 anos. Olhei para ele assim, ele falou, volta para a igreja. Aquele motorista com cara de salvo, cheio do Espírito Santo, chega a brilhar o olho dele, fiquei com vergonha. Ele me olhou dentro do olho, viu lá dentro de mim assim, ó. Sim. Sabe aquele crente que tu fica até com medo de olhar? Como é que sabe disso? Aí fica um monte de crente Nutella. Vê um demônio, corre, mas corre. Corre de jeito. Alguém falando em língua mais alta, ele já... Ô, irmão, escandaliza com isso não, irmão. Aqui a gente fala língua mesmo. Vai aceitando que dói menos. Não, porque pode escandalizar os visitantes. O visitante se escandaliza na curimba lá, o povo na curimba lá, todo mundo, não é? Aí quando chega no lugar onde as pessoas são espirituais, no sentido de buscar a transcendência, buscar o que é espiritual, buscar aquilo que não se viu antes, a pessoa fica chateada. Preste atenção no que eu vou te dizer. Deus está te chamando de luz aos gentios. Deus está dizendo que desde o ventre da sua mãe Ele te escolheu. Te escolheu para trazer de volta o que se havia perdido.
E Ele te colocou como uma flecha limpa e te escondeu na aljava dele. Significa que Ele vai te puxar, Ele vai te revelar, e Ele vai te puxar para trás durante esse tempo de crise, e Ele vai te deixar tão polido, que na hora que Ele te soltar, você vai mais longe do que você já nunca imaginou. Você é a flecha polida do evangelho puro para essa geração, para esse tempo. Não tem outra pessoa. Essa palavra não é para o seu amigo, não é para a pessoa que não veio. Essa palavra é para você que está aqui hoje, para você que está me assistindo pela internet. Essa palavra é para você que não se envergonha do evangelho, dos sinais, dos prodígios e das maravilhas. Para você que não tem medo de impor as mãos sobre os enfermos. Para você que não tem medo de ministrar o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Porque não há alegria fora do seu chamado. Não há alegria fora da salvação. Não há alegria fora do evangelho. Não há. Sabe por que você está triste? Porque o Espírito Santo está com saudade de você. Sabe por que você está triste? Porque você perdeu o seu propósito ministerial. Porque você perdeu o seu propósito inicial. Eu preciso te dizer que o evangelho que te pregaram não era mentira, ele continua de pé. As misturas que fizeram e as pessoas se desapontam. Mas eu preciso dizer que Deus não tem culpa disso. Não foi Ele que fez isso com você. Deus não pode ganhar a responsabilidade daquilo que foi feito por homens. Você precisa compreender que o evangelho não mudou. Alguém me disse, nem os pentecostais mais pensam desse jeito, Fernanda. Eu disse, o que eu tenho eu com esses que não pensam mais desse jeito? Eu recebi um evangelho puro e simples. De uma mulher iletrada, analfabeta. Mas quando dava um glória, meu filho, até o que estava morto levantava para dar junto. E não é força de expressão. Eu preciso dizer que existe um grito do Espírito dizendo: ouve-me, ilhas, escutai, vós, povos de longe. O Senhor me chamou, diga, o Senhor me chamou. Desde o ventre da minha mãe, fez menção do meu nome, e fez a minha boca como uma espada aguda, com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu em sua aljava. Esse é um texto messiânico que aponta para a vinda de Cristo. Mais na frente, Apocalipse, você vai encontrar essa figura completamente desenhada na revelação de Apocalipse, em que Cristo está sentado e sua boca sai uma espada. E é uma cena fenomenal, maravilhosa. Apocalipse é um livro de adoração, não é um livro apenas para que você veja como doutrina dos últimos dias ou escatologia. É um livro em que todo o céu e a terra unidos funcionam em favor de um que está sentado no trono. É sobre isso Apocalipse. Sobre nós remidos que reinaremos com Ele eternamente. É sobre isso Apocalipse. E hoje eu estou dizendo para você, pelo amor de Deus, acorde. Pelo amor de Deus, abra os olhos. Pelo amor de Deus, volte ao Evangelho. Pelo amor de Deus, faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Pelo amor de Deus, seja essa candeia na sua casa. E de maneira sobrenatural, seja uma candeia. Deus está te acendendo. Deus está te comissionando. Deus vai te levantar de forma sobrenatural. Deus chama todos os povos. Você acha que não pode? Deus está dizendo, pode porque eu é que posso através de você. Você pode dizer que não quer, mas Deus está dizendo, é melhor fazer o que eu quero do que o que você quer, porque o que eu quero é vida e o que você escolhe é morte. Essa é a noite que Deus nos escolheu para nos enquadrar. Deus está nos enquadrando no seu chamado eterno, para que sejamos simplesmente crentes.
sem rótulos, sem manias. Proféticos, discernindo o tempo. Porque o tempo está correndo na direção da vinda de Cristo. E nós não podemos ser politicamente corretos. Esse é o tempo de nos retirarmos para adoração, para oração, quebrantamento e arrependimento de pecados. Você quer de volta o seu coração? Você quer de volta a sua alegria? Você quer de volta o seu norte? Você quer de volta o propósito? Você precisa compreender para o que você existe. E você existe para ser uma flecha. E flechas não escolhem aonde serão atiradas. Deus quer te usar conforme o plano dele para a sua vida. E não conforme o plano que você fez para a sua vida. Eu preciso repetir. Você está numa igreja chamada Profetizando as Nações. Pode ser que muitas vezes você ouça coisas que não estejam alinhadas com as demais pessoas que pregam e que cantam, porque quem profetiza fala em nome de. Quem fala em nome de não fala em sua própria revelação, não fala na sua própria causa, fala de algo que viu na eternidade, e aquilo que está na eternidade está fora do tempo cronológico, está dentro da eternidade. Pode ser que a grande massa não compreenda, mas aqueles que são flechas estão entendendo que estão sendo chamados para serem puxados para trás nesses dias de tribulação e serem lançados mais longe do que nunca sonharam antes. É contigo que Deus está falando, pelo amor de Deus, reage, diga glória a Deus. Diga, é para mim essa palavra. O que te falta? O que te falta para tomar prumo? O que te falta para tomar lugar, tomar posição? O que te falta para fazer aquilo que Deus te mandou? Ontem eu estava conversando com uma outra amiga, viajando, e ela estava chorando, ouvindo os DVD que eu gravei lá em Israel. E nós somos amigas há muitos e muitos anos. E ela disse para mim assim, hoje que eu assisti seu DVD de Israel, eu falei, sim, filha, e aí, gostou? Ela, eu estou como quando eu fui batizada com o Espírito Santo. Quando nós estávamos lá no Mulher Total, ela me contou. E é uma história que nós temos com a pastora Selma Cantagalli, que começou o Ministério de Mulheres no país, o Mulher Total. Eu era menina quando a vi pregando para mulheres. E ela me disse, eu estou cheia do Espírito Santo. E eu estou aqui pensando como é que você faz essas coisas, mesmo sendo tão contrariada. Eu disse para ela, eu simplesmente não consigo não fazer. Porque Deus me dá revelação, ninguém entendeu. Eu coloco cada um num corner e começo a bater a bola. Daqui a pouco eles descobrem por que eles estão jogando. E ela perguntou, como você conseguiu gravar esse DVD em Israel, mesmo com toda a sua equipe contrária a essa ideia? Eu disse, eu não consegui porque eu quis, eu consegui porque Deus escreveu isso sobre mim, desde que eu fui colocada na barriga da minha mãe. Isso era pensado a meu respeito, e eu precisava fazer acontecer aquilo que eu nasci para ser. Você precisa funcionar de acordo com aquilo que você nasceu para ser. Você não nasceu para ser o que você tem sido, se você não tem sido efetivo no chamado que Deus tem para você. Deixa meus papéis cair da Bíblia. Não tem problema, irmã. Eu sei que dá muito nervoso, mas pode deixar que eles vão cair mais. Quem te iludiu? Qual foi a sereia que cantou para você? Quem te pregou outro evangelho? Que seja anátema. Paulo disse isso, não fui eu, só estou repetindo com ênfase, entendeu? Porque quando a gente lê, a gente não sabe como é que estava a flexão da pessoa. Essa é a tua noite, cara. Deus te chamou aqui para te renovar. Deus te chamou aqui para te batizar com o Espírito Santo. Deus te trouxe aqui para te dar dom de línguas estranhas. Deus te trouxe aqui para abrir os teus olhos novamente, para que você veja o mundo espiritual. Deus te trouxe aqui para que você volte a expulsar os demônios. Deus te trouxe aqui para que você
você volte a impor as mãos sobre os enfermos nos hospitais. Deus te trouxe aqui para que você volte a sonhar com a missão que você tinha. A missão que te foi proposta não foi absorvida pelo tempo, não foi apagada pela borracha que apaga a canetinha, não foi passado liquid paper em cima. Deus continua interessado em avivar o Brasil e você está atrasando o avivamento. Vamos ficar de pé. Pessoas que não sabem por que vem à igreja. Elas não sabem que elas têm que se arrepender dos seus pecados. Elas não sabem que sem Jesus elas nunca vão conseguir chegar a Deus. Elas não sabem que elas têm que se arrepender de coração. Porque o Evangelho é sobre arrependimento e recebimento do reino. Do reino do Pai. Foi isso que Jesus pregou. E nós somos salvos nessa palavra. Nós somos salvos por causa de Jesus. Não tem mais nada para se inventar. A roda já foi inventada. Ei! Eu paro. Olho para mim e olho para Deus. E aí eu vejo o quanto eu tenho que mudar. Porque Ele é santo. 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 Eu não quero um evangelho que eu olhe para mim e olhe para o pregador. Eu quero um evangelho que eu olhe para mim e olhe para Deus. Porque há uma grande diferença entre eu e Deus. Entre eu e o pregador não há muita. Que evangelho nos foi proposto? Eu olho para Deus. E eu preciso de Jesus para chegar nele. Eu olho para Deus e se o sangue dele não me cobrir, o sangue de Jesus não me cobrir, eu não posso dizer que eu sou crente em Cristo Jesus. Mas tem gente que não tem nem força para ser salvo. E aí, como os teólogos nos ensinam a explanar um texto, dar 3 tópicos diferentes e uma experiência pessoal, eu preciso cumprir aqui aquilo que aprendi no seminário. Eu nunca entendi o que era isso, força para ser salvo, força para ser salvo. E aí eu vou te contar uma historinha da minha avó, que a gente não pode encerrar sem uma historinha. Ela tinha 27 anos, estava para morrer de cama. E o irmão dela, que já era pastor da Assembleia de Deus, o pastor Dárcio Brum, foi visitá-la. E quando chegou para visitá-la, viu que ela estava doente. Falou para ela assim: Diogrei, você quer ser salva? Ela não respondeu de prima e ele falou: eu preciso orar para você ter força para ser salva. Porque tem gente que até quer Jesus, mas não tem força. Eu nunca tinha ouvido falar isso. E ela me contando essa história. E ele começou a orar por ela. Aliás, a história do tio Darcio é uma história enorme, maravilhosa. Ele casou com a menina que ele viu no sonho. E a mulher dele viu ele no sonho também. Os dois se encontraram no ar livre. Olharam para o outro e disseram: você que é do meu sonho? E o outro disse: você que é do meu sonho? Você é minha mulher, você é meu marido. Uau! Foi assim. Busca Deus que dá certo. Você até casa. Mas ninguém prega mais essas coisas. Não pode sonhar, não pode ter visão, não pode nada. Não pode falar língua. O que pode? Pode ser crente? Ei! Ele falou para ela: vou orar para você ter força para ser salvo. Aí começou a orar nela. Diogresa, tem força para ser salvo, força para ser salvo. Aí ele orava: Jesus, dá força para ela ser salva, dá força para ela ser salva. Fumava desde os 7 anos de idade, ninguém sabe o que ela tinha naquela altura. Mas já tinha perdido 7 filhos, os filhos, 3 de tempo, 4 fora de tempo, ou ao contrário, né, mãe? Agora não lembro mais se era 3 de tempo, porque são muitos filhos que ela morriam nascidos.
Eu entendo que ela estivesse morta por dentro e por fora. Eu entendo que ela estivesse deprimida e acabada num luto eterno, porque ninguém perde 7 filhos e fica normal. E era muito melhor ela dizer, melhor eu morrer. Mas o Dárcio falou assim, irmã, quer ficar curada? E a oração da fé salvará o doente. E se houver cometido pecados, os seus pecados serão perdoados. E ele continuou, dá força para ser salva, força para ser salva, força para ser salva. E aí a gente estava aqui no intervalo do culto ministrando, né? E alguém deve ter visto que eu dei umas tapas no Wesley, mas é tapa de poder, não foi tapa de briga. No avivamento de 1917, as pessoas recebiam um batismo com o Espírito Santo no tapa. Era um negócio tremendo. Era recebe, puf, a pessoa... E ela conta que o irmão deu uma tapa nas costas dela. Ela contava, né? Tá na eternidade. E ela foi curada na hora e batizada com o Espírito Santo. Na hora. Eu quero isso para mim. Você quer isso para você? Gente, eu quero isso para mim. E a história é tão power, que depois eu fui entender por que ela cismou de pregar o evangelho dos sinais, maravilhas e prodígios. Há pouco tempo nós perdemos o Mateus. E eu vou dizer uma coisa, uma mãe que perde um filho, odeia tanta morte, que só tem uma escolha, pregar o evangelho da ressurreição dos mortos. E eu posso dar testemunho da minha amiga, que está pregando o evangelho da ressurreição dos mortos. E a primeira pessoa a ser ressuscitada foi ela. Depois ela me ressuscitou. Eu preciso dizer para vocês que o evangelho é real. Ou a gente prega o que interessa, ou vai todo mundo com seu banquinho para casa fazer outra coisa da vida. Ela começou a orar pelos enfermos e começou a visitar as pessoas. E a casa dela virou Casa de Saúde Beira Rio. As pessoas iam lá e eram curadas. Muitas pessoas. Por que será que as pessoas não são mais curadas? Deus está com defeito ou a gente está com defeito? Eu não sei nem por onde começar esse apelo, mas eu vou começar orando para você ter força para ser salvo. Você que está aqui entre nós hoje. Coloca a mão no seu coração agora. E eu vou fazer exatamente como eu aprendi. Senhor, em nome de Jesus, depois de toda essa palavra explanada sobre o evangelho, dos sinais, dos prodígios, das maravilhas, depois de toda essa palavra chamada ao arrependimento, ao quebrantamento e à volta do avivamento, depois do quebrantamento que essa palavra nos traz, a reflexão de arrependimento dos nossos próprios pecados, eu te peço força para que aquele que ainda não foi salvo seja salvo agora. Força para aquele que não entendeu ainda a salvação em Jesus Cristo, receba agora. Força para que aquele que achava que a igreja era um negócio, um business, um lugar de escândalo, enxergue por cima de tudo que tem acontecido o Cristo, Filho de Deus, ressurreto e santo, que breve voltará. Força para que esse saiba que será salvo, e porque ele vai ser salvo, toda a família será salva, e o estado será salvo, e o país será salvo. Aleluia. Força para ser salvo. Eu faço essa oração e te peço, faz conforme a tua palavra diz, Jesus. Amém. Olha para mim. Eu quero orar por você que estava sem força para decidir por Jesus. Mas hoje, depois dessa palavra e depois dessa oração, você entendeu que só haverá avivamento e cura divina na sua vida, mudança de mente e de coração, se você confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aí onde você está, levante a sua mão, eu vou orar. Porque aqui está tão cheio que eu acho que não dá para você passar. Se você quer Jesus como Salvador, levante a sua mão. Isso, levante a sua mão. Muitas almas. Mantenha a mão levantada. Eu quero, eu entendo. Isso, glória a Jesus. Eu vou pedir para
um obreiro chega pertinho de você. Isso, um obreiro chega perto do menino, a obreira chega perto da menina. Isso, um dos nossos. Mantenha a mão levantada para eu orar. Isso, são pessoas que estão recebendo Jesus como Salvador. Nós queremos só um contato seu para depois ligar para você e saber o que é que você precisa, tá bom? A gente está aqui para te servir. Mantenha a mão levantada que eu vou orar agora. Repita comigo assim: Senhor Jesus, nessa noite eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Faz comigo conforme a tua palavra. Perdoa os meus pecados. Me dá uma nova vida. Me batiza com o Espírito Santo. Me enche do seu poder. Me usa como flecha polida para alcançar as nações. E que muitos sejam transformados através do testemunho da minha vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quantos fizeram essa oração? Faz assim comigo, com a mão para o alto. Já chegou alguém perto de você? Já? Não? Chegou? Todo mundo que levantou a mão, tem alguém perto? Aqui tem alguém esperando. Tem perto? Tem, já tem. Aqui também o senhor? Tem? Então eu vou pedir que você que está perto de alguém que levantou a mão, anote o nome e traga para os guardiões aqui, que são o Ministério de Novos Convertidos da igreja, para você compreender mais a palavra. Se você quiser estudar mais a palavra, isso, lá atrás tem alguém também esperando. Se você precisa de uma oração, se você precisa de uma visita em casa, você tem alguém no hospital, nós estamos aqui para auxiliar você na sua caminhada como novo convertido. Você é como um bebê recém-nascido, apesar de toda a sua experiência de vida. Você acabou de ganhar uma vida toda nova para escrever tudo de novo. Todos os seus pecados foram perdoados porque você recebeu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo o seu passado, você pode começar de novo e conhecereis a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você é livre a partir de hoje para começar uma nova história. Os seus pecados não mais serão lançados diante de ti. Você não será mais condenado pelos seus pecados, porque a partir de hoje você nasceu de novo. E nascer de novo é só com Jesus de Nazaré. Amém, pessoal? Levante as mãos bem no alto, nós vamos adorar ao Senhor agora. Obrigada, Jesus, por essa noite. Obrigada pela sua palavra. Obrigada, Senhor, por esse domingo de avivamento, onde nós começamos com o quebrantamento, onde nós nos arrependemos pelos pecados nossos e pecados da nação. Perdoa-nos, Senhor, por todo tipo de incapacidade, de pecado, de suborno, do que for, Senhor, que tenha acontecido dos nossos governantes e da gente também. Perdão, Senhor, pelo gato net, Senhor. Perdão, Senhor, pelas mentiras. Perdão, Senhor, por aquilo que foi desviado pelos governos. Nós pedimos perdão e nos arrependemos como Estado, nos arrependemos como nação e declaramos que a partir de agora virá um novo tempo sobre nós e a cada manhã o Teu Espírito nos dirá o que é certo e o que é errado e nós seremos lavados para sempre. Amém e amém. Aplauda ao Senhor Jesus bem forte. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Aleluia. Amém. 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 Todos juntos. Amém. Amém. Vá em paz. Deus te abençoe. Até a próxima.
Eu vou lá para fora dar tchau para vocês lá na porta, tá bom, gente? Vou para lá.